Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Escritura no livro de Atos, capítulo 2. E nós leremos do verso 37 até o verso 47. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pedimos, nosso Deus, que Tu nos ilumines, que Tu nos instruas a respeito da Tua igreja e dos privilégios que temos e deveres ao participarmos dela. Te agradecemos pelos queridos irmãos que serão recebidos nessa noite e pedimos a Tua bênção sobre cada um deles. Abençoa, Senhor, o Teu povo espalhado pela face da terra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a igreja vem sofrendo muitos ataques nos últimos anos, como nunca antes. O que existe particularmente é um questionamento a respeito da igreja como uma instituição. Uma das acusações que têm sido feitas é que a igreja ia muito bem depois desse período que nós lemos aqui, até que um dia o imperador Constantino, no século IV, resolveu tornar a igreja uma instituição oficial. E aí a igreja, que antes se reunia na casa dos irmãos, que se reunia nas praças, nas cavernas, no campo, e era uma igreja meio que perseguida, de repente ela virou a religião oficial do Império Romano. E aí começou a construir igrejas, os pastores se tornaram profissionais, tinham que estudar teologia, começaram a receber salário e a igreja passa a ter todas as características de uma organização. Muitos dizem que foi ali que a igreja se perdeu, porque ela não devia ter virado uma instituição. Então, essa crítica que é feita hoje, ela é dirigida às denominações históricas e tradicionais que mantêm, por exemplo, um templo como esse. A crítica é: a igreja nunca teve templo, a igreja se reunia nas casas. Que mantém pastores para fazer o trabalho pastoral, como por exemplo a nossa igreja, que tem uma equipe pastoral. Que mantém funcionários, a nossa igreja tem vários funcionários, nós temos vigias, temos secretário, temos administrador, que tem CPF, que paga impostos, que tem todas as características de uma pequena instituição. Então eles dizem que isso acaba prejudicando o trabalho da igreja, e muito do que é feito na igreja é para manter esse aspecto institucional e o aspecto mais pastoral da igreja, que é cuidado dos membros, evangelização, isso fica num segundo lugar. Então tem havido essa crítica. E aqui cresce o número de pessoas que acreditam nisso. No último censo religioso feito pelo IBGE, foi em 2014, foi feita uma comparação e em 2014 o número de evangélicos desigrejados era muito maior do que 10 anos atrás. Eu me lembro, na época, há muitos anos atrás, que você perguntava a uma pessoa aqui no Brasil: qual é a sua religião?
Aí a pessoa dizia: eu sou católico. E aí a próxima pergunta é: praticante ou não praticante? Porque muita gente era católico porque nasceu numa família católica, porque o catolicismo é a religião oficial, não é? Ou a maior religião oficial, não é, mas a maior religião do Brasil. Então as pessoas eram católicas porque os pais eram católicos, nasceu no lar católico, cresceu numa igreja católica, então, e alguns nem frequentavam mais, mas se diziam católicos. Eu me lembro nessa época, se alguém perguntasse: qual é a sua religião? E a pessoa dissesse: eu sou evangélico. Então você tinha certeza que aquela pessoa era membro de alguma igreja e que estava ligada a alguma igreja, que participava de alguma igreja. Hoje em dia, você pode perguntar a uma pessoa: qual é a sua religião? E se ela responder evangélico, você pode fazer a segunda pergunta: praticante ou nominal? Porque a quantidade de gente que se considera evangélica, mas não está engajada numa igreja, é muito grande no Brasil. E esse número vem crescendo, vem crescendo. Várias coisas contribuíram para isso. Esse ataque à igreja como instituição, o pessoal diz: olha aí, essas igrejas institucionalizadas, elas acabam sendo algo muito profissional, desnecessário e tudo mais. Outra coisa: igrejas que se desvirtuaram e deram uma falsa impressão. Eu tenho um amigo meu, ele é da Assembleia de Deus, ele tem doutorado em teologia, e a tese de doutorado dele foi sobre, o título é Decepcionado com a Graça. Decepcionado com a Graça. O nome dele é Paulo Romeiro, ele é um pastor pentecostal, professor de teologia em São Paulo, na Universidade Mackenzie. E nesse livro, que foi uma pesquisa, o Paulo Romeiro entrevistou centenas de pessoas que eram membros das igrejas neopentecostais e que saíram de lá e não querem mais saber de igreja nenhuma. Uma das causas pelas quais as pessoas largaram essas igrejas é exatamente a ênfase nas igrejas neopentecostais na questão do dinheiro. Campanha financeira, a insistência que a pessoa faça sacrifícios, que a pessoa dê tudo que tem, as promessas que eram feitas de prosperidade financeira e que nunca acontecem, exatamente porque a Bíblia não garante, a Bíblia não diz que se você der, então Deus está obrigado a dar de volta. Esse tipo de transação que é feita nessas igrejas decepciona muita gente, e a pessoa aí tira o todo, tira parte pelo todo. Para essas pessoas, então, igreja evangélica nenhuma presta. Todo pastor é ladrão, todo pastor gosta de dinheiro. A igreja, na verdade, é um mecanismo para tirar dinheiro dos bobos e por aí vai. Então, esse tipo de igreja, junto com a decepção com a igreja institucionalizada e o surgimento das mídias sociais, onde é possível você ficar em casa no domingo e assistir sermões dos pastores mais renomados ali no seu celular ou no seu laptop, e as pessoas então optam por ficar em casa em vez de se envolver numa igreja, tem contribuído para crescer o número de desigrejados. Pessoas que se consideram evangélicas, mas elas não querem participar de uma igreja, não querem se envolver numa igreja. O que é que nós dizemos para isso? Há várias respostas que nós podemos dizer para isso. Primeiro é que é verdade, não é totalmente errada a crítica que tem sido feita à igreja como instituição. O problema é quando a igreja considera o templo, a instituição, a organização como sendo a essência dela, e gasta os recursos e o tempo para preservar e manter isso aí. Aí de fato está errado. Mas o problema não é a instituição, o problema é a institucionalização disso aí. É que isso acaba virando um ídolo, ou a razão errada pela qual a igreja existe. É impossível você ter um ajuntamento de pessoas. Eu acho interessante isso aí, porque esse pessoal que faz essa crítica, eles dizem assim, não, eles têm uma visão muito romântica, do tipo assim, não, nós temos que nos reunir nas casas, junto com os irmãos, não tem esse negócio de pastor, não tem esse negócio de dízimo, não tem esse negócio, nada, vamos nos reunir assim para estudar a Bíblia, orar e tudo mais, tudo bem. Tudo vai muito bem, até que de repente, lá no meio deles, aparece alguém que discorda e diz assim, não, eu não acho que a gente tem que batizar
por imersão, não. A gente tem que batizar botando água na cabeça, não é mergulhando a pessoa. E aí começa a briga. Resposta: quem é que vai decidir? Alguém vai ter que dizer o que é certo e errado. Então, em seguida, o próximo passo dessa organização informal é que eles vão escrever uma declaração de fé. Nosso grupo acredita nisso aqui. Então, para ser membro do grupo, você tem que acreditar nessas coisas aqui. Porque vai ter uma hora em que as pessoas vão começar a pensar diferente e elas vão precisar de alguém que faça mediação e diga: não, é isso aqui que nós acreditamos. Então, não vai demorar muito e já vai aparecer uma confissão de fé. Vai ter uma declaração. Não vai demorar muito, vai crescer e de repente vai ver que a casa dos irmãos não cabe mais. Nós vamos ter que alugar algum barracão, algum espaço, alguma coisa para poder reunir os irmãos, porque o número já cresceu muito. Mas para alugar vai ter que ser no nome de alguém, não vai? E não vai ter que ter aluguel? Vai passar a sacolinha. Vai passar a sacolinha. Irmãos, vamos contribuir para poder alugar e tal, e tal, e tal. E vai crescer e vai chegar os meninos. A criançada, correndo de um lado para o outro, gritando, fazendo barulho. E agora? Não, nós temos que ter alguém para cuidar das crianças. Mas quem? Então vamos fazer uma escala aqui. Aí vão ver que a escala de voluntário não funciona. Não funciona. Você faz uma escala de... Muitos membros têm boa vontade, querem ajudar e tudo mais. Você faz uma escalinha com eles e a escala sai furando, sai furando, sai furando. Então você vê que você precisa ter alguém dedicado para isso. Mas uma pessoa dedicada para isso, ela precisa ser contratada. Ela precisa receber para isso. Então, já vai receber alguém. Mas ela vai ser contratada em nome de quem? Quem vai assinar a carteira dela? Tem que ter um CNPJ. Aí já vamos registrar no cartório. Entende? Então, cedo ou tarde, eles vão acabar fazendo a mesma coisa que as igrejas históricas já descobriram que tem que fazer. Tem que ter CNPJ, tem que ter arrecadação de dízimos e ofertas, tem que ter prestação de conta, tem que ter gente que recebe para fazer certas coisas na igreja. É uma visão romântica e impraticável, aquela que acha que a igreja não precisa do mínimo que uma instituição tem para poder funcionar. Então, o problema não é a instituição, é quando a instituição vira um fim em si mesmo. Aí está errado. Mas a instituição existe para dar suporte ao alvo principal da igreja, que é a edificação dos membros, evangelização, trabalho missionário e assim por diante. Eu fico imaginando, por exemplo, nós ouvimos aqui o pastor Erickson falando do trabalho missionário que vai ser feito. Se não tiver uma instituição, apoio por detrás desse tipo de trabalho, como é que ele vai ser feito? Como é que ele vai ser feito se não tiver esse apoio? Então nós precisamos de um mínimo de instituição. Segunda coisa, o fato de que tem igrejas que deturparam a mensagem do Evangelho e colocaram um falso Evangelho que é voltado para explorar a fé do povo e arrecadar, não quer dizer que todas as igrejas são assim. Não quer dizer que todas as igrejas são assim. Então, é um erro muito grande você tirar o todo pela parte, porque algumas igrejas fazem isso, não quer dizer que todas as igrejas fazem isso, porque tem pastor desonesto, não quer dizer que todo pastor é desonesto. Eu já contei para vocês, quando eu comecei o meu ministério, que eu fui com a Minca em Recife, nós íamos alugar uma casa que ia funcionar como casa-igreja, foi um trabalho de plantação de igreja. A gente ia alugar uma casa e na sala da nossa casa a gente ia começar um trabalho. E depois expandir, comprar um terreno, enfim, seguir todos os trâmites normais para fazer uma igreja crescer. Aí procurando a casa para alugar, indo nas corretoras e tudo mais, e aí eu descobri que eu não tinha fiador para alugar, não é? A casa. E aí o corretor geralmente perguntava: qual é a sua profissão? Eu disse: eu sou pastor. Ah, não precisa fiador não, está tranquilo. O senhor é pastor? É pastor presbiteriano. Não precisa fiador não, pode ir, nós sustentamos aqui. Tenho certeza que hoje, se eu for alugar um apartamento, né, e a pessoa perguntar, e eu disser: eu não tenho fiador, né, e a pessoa perguntar: qual é a sua profissão? E eu disser: pastor evangélico, ele vai dizer: nem que se eu tivesse 3 fiadores eu alugava para o senhor. Porque essa é a fama. Essa é a fama que tem hoje e que é causada por alguns que infelizmente se passam por homens de Deus e na verdade não são, e sobre os quais a Bíblia nos adverte. Então, por conta de todas estas coisas, tem pessoas que optam por não
se tornar membro de uma igreja. Eles acham que eles podem ser cristãos em casa. Eles podem ser cristãos discutindo teologia lá no Starbucks, tomando um cafezinho e conversando e tal, e isso aí é suficiente para manter a vida cristã deles. Mas será que é assim? O que eu queria com vocês nessa noite, o que eu queria mostrar para vocês hoje à noite, é que a igreja, ela foi instituída por Deus, para ser a maneira pela qual Ele age no mundo, reunindo o seu povo, povo que é salvo pela graça, povo com quem Ele vai habitar para todo sempre no novo céu e na nova terra. Vamos começar então perguntando, o que é uma igreja local? E eu creio que a melhor resposta está aqui no texto que nós lemos. O que aconteceu depois que Pedro pregou aquele sermão, que nós lemos aí no capítulo 2, começando no verso 14, e que termina no verso 36, Pedro pregou a respeito de Cristo, como ele era o Messias, de acordo com a Escritura, e quando ele terminou de pregar, nós lemos do verso 37 a 41, que a multidão se tocou com a palavra de Pedro e perguntou, o que é que nós vamos fazer? E agora? Nós acreditamos em você, Pedro, estamos arrependidos. Aí a resposta de Pedro foi, vocês têm que se arrepender, vocês têm que ser batizados, e vocês vão receber o perdão de pecados, e vocês vão receber o Espírito Santo, e essa promessa não é somente para vocês, é para os filhos de vocês, e para outros que Deus vão chamar ainda mais, e vocês têm que se salvar dessa geração perversa, porque Deus vai trazer juízo sobre ela, pois ela rejeitou o Messias. Então vocês têm que viver de maneira diferente. Então, naquele mesmo dia, diz aí o verso 41, 3.000 homens foram batizados, aqui não estão contando as mulheres, e muito menos os filhos deles que estavam incluídos aqui, segundo a promessa, é para vocês e para os filhos de vocês. Então a gente imagina aqui uma multidão em torno de 6 a 7 mil pessoas, que escutou a palavra de Pedro, e então foi batizada. O que aconteceu? Terminado isso, cada um foi embora. Oh, graças, criei no Messias, encontrei Jesus Cristo, fui batizado, agora eu vou para casa cuidar da minha vida. Foi isso que eles fizeram? Não. Qual foi a resposta? O que é que eles fizeram em seguida? Eles se organizaram como comunidade. Olha o que é que diz o texto, verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, prodígios e sinais feitos pelos apóstolos, verso 44, todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam propriedades, distribuíam entre os necessitados, verso 46, todo dia perseveravam no templo, que é onde as reuniões aconteciam, partiam pão de casa em casa, tomavam as refeições juntas. Entende? Qual foi a reação da multidão quando eles creram em Jesus Cristo? Foi formar uma igreja, juntar-se numa igreja, numa comunidade de fé. Por isso eu diria então aqui que a igreja é esse ajuntamento das pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, eles e seus filhos, e que se reúnem para edificação mútua, serem instruídos na palavra de Deus, se apoiarem mutuamente, serem corrigidos e fazer tudo aquilo que Jesus Cristo mandou. Isso aqui que eles estão fazendo não é uma ideia que eles tiveram assim, não é? Nós cremos, e agora? O que é que nós vamos fazer? Ué, gente, vamos juntar aqui, vamos fazer um grupo aqui e vamos ficar junto, não é? Essa coisa não veio assim do nada. O que eles fizeram, sob a orientação dos apóstolos, é aquilo que Jesus Cristo havia dito. Lá em Mateus 16, Pedro se aproxima de Jesus. Aliás, Jesus se aproxima de Pedro e diz assim, o que é que vocês acham que eu sou? Aí Pedro dá uma opinião, dá outra, que o povo pensa. Aí Jesus perguntou, o que é que vocês acham que eu sou? Quem eu sou? A resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual foi a reação de Jesus? Pedro, quem te revelou isso não foi o homem, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre essa declaração tua, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja em cima dessa declaração. Lá em Mateus 18,
Pedro novamente levanta uma questão sobre o que fazer se o irmão pecar. Resposta de Jesus: você primeiro fala com ele. Se ele não te escutar, você leva mais 2 ou 3. Se ele não escutar os 2 ou 3, você diz à igreja. E se ele não ouvir a igreja, você trata ele como se ele fosse um descrente. E no fim da sua vida aqui nesse mundo, Jesus reuniu os discípulos e disse: vão pelo mundo todo e façam discípulos. Como? Batizando essas pessoas e ensinando essas pessoas a guardar tudo o que eu tenho ordenado. Em outras palavras, Jesus ensinou os seus discípulos que aqueles que crescem nele, eles tinham que estar juntos, eles tinham que ser batizados, eles tinham que ser instruídos, eles tinham que evangelizar, eles teriam que ser disciplinados se eles falhassem e não quisessem ouvir. E como é que se faz isso? A resposta é igreja. Não tem outra forma de expressar o cristianismo a não ser através da igreja. Ela foi instituída por Jesus Cristo. Então é óbvio, uma vez que a multidão, voltando agora para Atos capítulo 2, Pedro pregou o sermão, a multidão, muita gente estava lá, a cidade estava lotada de peregrinos, a multidão acreditou na palavra de Pedro, que Jesus era o Messias, e agora, eu creio, e agora, formou a igreja, se juntaram para fazer aquilo que Jesus mandou, para aprender sobre o Messias, ser edificado, ser instruído, se ajudar mutuamente e evangelizar o mundo como Jesus havia mandado. E cuidar dos filhos, como está incluído aqui na palavra de Pedro, a promessa é para vocês e para os filhos de vocês. Então, queridos, é isso que é a igreja, é um mandato divino, ela não é uma instituição humana, não tem origem em Constantino, ela tem origem em Jesus Cristo, ela não é invenção de algum doido que queria ganhar dinheiro, embora tenha doido que quer ganhar dinheiro com isso, mas ela tem origem nos ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui então nós vemos que a comunidade, ela se reuniu, esses que creram, se reuniram para adorar a Deus, ser instruídos na palavra de Deus, celebrar os sacramentos, ser edificados nessa palavra, se auxiliarem mutuamente, se corrigirem e anunciar ao mundo o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, e aqui é a conclusão desse meu primeiro ponto, o que é a igreja? Se a igreja é isso, é dever de todos aqueles que professam a Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, Senhor e Salvador, é dever deles se juntar aos demais que professam a mesma fé. É dever deles fazer parte de uma igreja que professa essa verdade, uma igreja que é baseada na palavra de Deus, que exalta a pessoa de Jesus Cristo e que oferece todas essas condições para que a pessoa cresça na graça e no conhecimento de Deus. Segundo lugar, meu primeiro ponto foi esse, o que é a igreja, e eu falei então que ela tem origem em Cristo, e qual é a intenção, o propósito da igreja, e daí então a conclusão é que é dever de todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo estar envolvido numa igreja. Segundo, eu queria ver com vocês os privilégios de ser membro de uma igreja local. É uma grande graça que Deus nos dá, podermos participar da sua igreja. E alguns desses privilégios estão aqui no verso 42 até o verso 47, que eu queria ver com vocês. Primeiro deles, quais são os privilégios de você fazer parte de uma igreja bíblica? Primeiro, que você vai receber a sã doutrina. Veja o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era o ensinamento que os 12 apóstolos de Jesus Cristo tinham aprendido com Jesus e que agora passavam para aquela multidão. Perseverar na doutrina. Então, que grande privilégio você pertencer a uma igreja onde a doutrina dos apóstolos é ensinada. Os apóstolos aqui é os 12, e mais tarde Paulo seria juntado a eles. E a doutrina dos apóstolos para nós hoje, ela está aqui. Nós não precisamos de novos apóstolos, nós ficamos com esses que foram os originais. Eu sei que tem genérico, mas nós não queremos genérico, nós queremos os originais. E os originais nos deram a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quando você participa de uma igreja que é centrada na Bíblia, você tem esse privilégio
de ser ensinado na doutrina dos apóstolos. A tarefa dos pastores, pregadores, presbíteros não é inventar nova doutrina, mas ensinar a doutrina dos apóstolos aos que professam a fé em Jesus Cristo. Então esse é o primeiro grande privilégio. Quem não tem uma igreja que sirva de referencial bíblico e vai catar pela internet, vai escutar de tudo e não tem discernimento. Eu me lembro de um Twitter que eu recebi uma vez, eu li uma vez um Twitter de uma pessoa que disse o seguinte: meus pregadores prediletos, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Pense no discernimento. Pense no discernimento, não tem. Sai catando na internet e sai ouvindo tudo, né? E não percebe a diferença. O privilégio de você ser membro de uma igreja bíblica é que você tem um referencial seguro de doutrina, a doutrina dos apóstolos, que vai ensinar você, vai instruir você, na verdade, em vez da alternativa de você sair se alimentando, ou pensa que está se alimentando de tudo que você encontra na internet, de todo tipo de livro que você acaba comprando, e você não sabe nem quem é esse autor e qual a linha dele e tudo mais. A igreja tem esse serviço, e é um privilégio então participar de uma igreja bíblica. E esse privilégio, ele inclui também você ser corrigido. O bom de você participar de uma igreja onde tem a doutrina dos apóstolos é que a verdade vai ser ensinada e ela vai corrigir você, ela vai instruir você na verdade. E se você relutar, se você resistir, e se você, por exemplo, resolver teimar e continuar a fazer errado coisas que a doutrina dos apóstolos dizem que estão erradas, o próximo passo é que você vai ser amorosamente, pastoralmente confrontado. E você vai ter que prestar contas. Por que você conhece a doutrina dos apóstolos? Você sabe que você não pode viver do jeito que você está vivendo. E por que você continua vivendo assim? Não, porque eu acho. Não é porque acha. A doutrina bíblica diz que esse tipo de comportamento é errado. Você está dizendo que você é crente. Você professou sua fé como crente em Jesus Cristo. Você não pode viver dessa maneira. Não, mas eu quero viver assim. E aí então vem a disciplina, a correção do membro. Ele é corrigido, ele é exortado. Isso faz parte da doutrina apostólica. Quando uma pessoa não está engajada numa igreja, ela vai viver do jeito que ela quiser, ela não vai prestar contas a ninguém. Não tem ninguém em cima dela vigiando, né? Que é bom, né? Se a gente fosse santo, mas a gente sabe que é pecador. E é bom ter alguém que nos olha, alguém que supervisiona. A palavra presbítero no Novo Testamento é igual à palavra episcopos, bispo. A palavra episcopos significa supervisor. Então o presbítero / pastor, ele é um supervisor da igreja, exatamente porque uma das funções da igreja é zelar pela vida dos membros. Então que privilégio você fazer parte de uma igreja bíblica. Você fica seguro, você sabe que se você errar, vem alguém amorosamente confrontar você e corrigir você. Um outro privilégio que a gente encontra aqui é a comunhão com verdadeiros irmãos. Veja o que diz o verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E veja ainda o verso 46. Diariamente eles perseveravam unânimes, juntos no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Um outro privilégio que o texto nos declara de ser membro de uma igreja é você ter a oportunidade de conviver com pessoas que têm a mesma fé. E você vai descobrir, convivendo com essas pessoas, comendo na casa um do outro, indo juntos para eventos, participando juntos de atividades, vocês vão descobrir que essas pessoas, elas têm as mesmas lutas que você. Elas também estão lutando contra o pecado. Elas também têm dificuldades, às vezes têm dúvidas também, mas também têm alegrias, têm testemunhos que elas vão contribuir de livramento, de como Deus abençoou. Então isso vai fazer você se sentir parte de um corpo de pessoas que professam a mesma fé e têm o mesmo objetivo. E esse é um grande privilégio que um desigrejado não tem. Ele está sozinho. Quando ele cair, com quem ele vai orar?
Se ele tem dúvidas, com quem ele vai tirar? Você sabe como é que esse pessoal tira dúvidas? Pega o e-mail de 10 pastores e manda a pergunta. Assim, toda semana eu recebo umas 10, mas eu estou sabendo que aquela pergunta ela não vem só para mim. Ele mandou para mim e mandou para mais uns 10 pastores da internet, não é que ele vê na internet. Aí, do tipo assim: pastor, eu era casado, traí minha mulher, me separei dela, eu posso casar outra vez? Eu geralmente respondo assim: já perguntou ao seu pastor? Né? Por que você está me perguntando por e-mail? Você não tem pastor a quem você pode perguntar? Geralmente é essa a minha resposta, porque eu sei que ele mandou essa mesma pergunta para 10 outros pastores. Ele não participa de nenhuma igreja, então ele fica fazendo isso, fica catando resposta onde ele pode encontrar. Que privilégio você participar de uma comunidade em que há pessoas, há irmãos com quem você pode compartilhar a sua vida e suas dificuldades. E agora o terceiro privilégio que eu quero mencionar está no verso 42. E diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, já mencionei, e no partir do pão. O partir do pão aqui é uma referência à ceia do Senhor. Aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês se reunirem, partam o pão e bebam o cálice em memória de mim. Uma pessoa que não participa de uma igreja regularmente, ela está privada desse privilégio de comer o pão e beber o cálice com os irmãos em memória de Cristo. Jesus disse que isso era uma forma de edificação espiritual. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice como igreja, nós nos alimentamos do Senhor Jesus pela fé. Uma pessoa que não está envolvida numa igreja local, bíblica, e que, portanto, não celebra a ceia do Senhor, ela é privada desse privilégio. Não faz sentido ela sozinha em casa pegar o pão, um cálice, tomar e pensar que ela está celebrando a ceia, quando o propósito da ceia é exatamente mostrar a comunhão dos irmãos em torno da pessoa de Jesus Cristo. É esse que é o propósito da ceia. Nós participamos, embora sendo muitos, nós comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice. Não faz sentido você celebrar a ceia sozinho em casa, porque ela expressa exatamente a comunhão. Então esse é outro privilégio, você participa dos sacramentos. E também não só do pão, mas você participa também do batismo, que foi o que Pedro disse para aquela multidão. A multidão perguntou: o que é que eu faço? Pedro disse: vocês se arrependem e vocês são batizados em nome de Jesus Cristo, porque a promessa é para você e para os seus filhos. E você sabe que tem gente que se batiza, né? Já ouviram falar? Mas tem gente que não quer saber de igreja, então ele mesmo, ou então se afunda, né? Dependendo da convicção dele, e acha que aquilo é batismo. O batismo é o selo público externo de que você tem uma aliança com Deus. Não faz sentido você fazer isso sozinho, mas é uma expressão de que você faz parte de uma comunidade de fé. Então, é outro privilégio que nós temos. Mais um privilégio de participar da vida da igreja é a vida comunitária de oração. Veja o final do verso 42. Eles participavam nas orações. Como os judeus, esses primeiros cristãos oravam 3 vezes por dia. Eles tinham 3 horários específicos no calendário judaico em que eles paravam o que estavam fazendo e oravam virados para o templo de Jerusalém, ou iam ao templo para orar. E aí todos esses que se converteram com a pregação de Pedro iam juntos participar das orações. Orar com os irmãos é um dos meios que Deus nos deu para nós crescermos na graça. Orar individualmente é recomendado na Bíblia também, mas orar com os irmãos também é. Eles participavam nas orações. Quando a gente ora com os irmãos, você tem gente orando por você, e você percebe que você tem mais coisas a pedir do que somente aquelas coisas egoístas que você acaba pedindo. Você vê que tem irmãos que têm necessidades, e seu coração então alcança esses irmãos. A sua mente vai até a necessidade deles, e você intercede por eles. E que coisa boa é você orar por outras pessoas. Isso só é possível quando você está junto, esse senso de comunhão, e que nós oramos uns pelos outros. Mais um privilégio que é mencionado aqui é no verso 45. Diz aqui que vendiam as propriedades e bens
distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O que é que tinha acontecido? Esse povo que se converteu, boa parte dele não morava em Jerusalém. Eles eram peregrinos que tinham vindo de outras partes da Judéia para a festa de Pentecostes. E lá eles ouviram o sermão de Pedro e se converteram. E não voltaram para casa. Ficaram morando em Jerusalém. E agora a igreja tem um problema. Esse pessoal vai viver de quê? Então, quando a necessidade começou a apertar, porque de repente a igreja passou de 120 membros para 5 mil. Pensa no avivamento, né? 120, 5 mil. Esse pessoal vai viver de quê? Uma parte morava em Jerusalém, tinha sustento, tinha propriedades, eram moradores da cidade. Outra parte eram judeus que tinham vindo de lugares diferentes, que não tinham emprego, mas acharam o Messias. E para eles a coisa mais certa do mundo parecia isso, ficar ali com a família deles, ali na igreja, porque é lá a comunidade do Messias. Tal o apego deles à igreja, eles não quiseram voltar. Mas isso criou um problema logístico. De repente, alguns começaram a passar necessidade. E então, os membros de Jerusalém, que tinham condições, voluntariamente começaram a vender as propriedades, levavam o dinheiro para os apóstolos, e os apóstolos faziam a distribuição, dando cesta básica para aqueles irmãos que precisavam, enquanto eles não aprendiam alguma coisa ou achavam alguma oportunidade de trabalho ali. Eles foram ajudados pela igreja. Esse é um privilégio de participar da vida da igreja. Vocês veem que aqui o pessoal vendia terreno e tudo mais, e vocês reclamam quando a gente fala em 10%, né? Quando a gente fala em 10%, vocês ficam tudo reclamando. Na época de Jerusalém, eram propriedades inteiras, né? Mas nós não vamos voltar para aquela época, pode ficar tranquilo. Era um momento específico na vida da igreja esse aqui, em que havia essa necessidade emergente, não é? Havia essa necessidade. O meu ponto é, que privilégio foi participar daquela igreja que cuidava das pessoas, supria as necessidades, atendia às dificuldades que elas estavam passando. E as igrejas, elas servem para isso. Elas não somente atendem, as igrejas bíblicas não somente atendem a nossa necessidade espiritual, mas elas nos ajudam também quando nós estamos passando outro tipo de dificuldade. Igrejas, elas ajudam os pobres, ajudam os necessitados, há cestas básicas, há orientação, há irmãos que se ajudam mutuamente, e é um privilégio nós podermos participar de uma comunidade assim. Daí porque nós também levantamos ofertas para ajudar os irmãos carentes e necessitados. O último, tem vários outros, mas o último privilégio que eu quero mencionar aqui é o ambiente para os filhos. Como é que você pretende criar os seus filhos, você desigrejado? O menino vai crescer, você vai ensinar para ele em casa, mas não seria melhor se ele, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, junto com outras crianças que creem a mesma coisa, filhos de pais que pensam a mesma coisa, aprendesse a viver em comunhão, fosse instruído na palavra de Deus, crescesse no conhecimento de Deus? Crescer numa igreja como criança é um grande privilégio. Eu fui instruído numa igreja, meus pais eram presbiterianos, eu nasci na igreja presbiteriana, e desde moleque eu fui instruído na escola dominical, departamento infantil. Na minha mocidade, eu participei da mocidade da minha igreja, participei de concurso bíblico, fui para acampamento. É verdade que eu era o terror dos acampamentos, mas eu participava de todos esses acampamentos. Terror assim, que eu derrubava a barraca, ficava brincando, era muito moleque. Mas era assim. Eu me desviei da igreja, saí da igreja aos 16 anos de idade, joguei tudo para fora, fui para o mundo e vivi uma vida muito dissoluta. Aos 22 anos, Deus me chamou de volta. Me converti aos 22 anos. Na noite que eu me converti, uma noite de setembro de 1977, tudo que eu tinha aprendido quando criança voltou, como se nunca tivesse saído. Todos os versículos bíblicos, a instrução bíblica, o que eu havia aprendido com o meu pastor que me ensinou teologia, tudo aquilo voltou, estava lá no meu coração. Eu sabia o que eu queria, eu sabia o que tinha acontecido comigo. E eu me lembro que naquela época em que eu estava no mundão, eu não conseguia fazer o que outros colegas meus faziam, porque havia um limite. Hoje eu olho para trás e sei o que era. Foi a educação na Bíblia que eu recebi na igreja, que não deixou que eu fosse tão ruim quanto eu poderia ser, porque me segurava.
Eu não conseguia passar de um certo ponto, enquanto alguns companheiros meus faziam isso. Então, um dos privilégios de você fazer parte de uma igreja é que você vai criar os seus filhos nesse ambiente em que ele vai aprender a amar a Deus, escutar a palavra de Deus, vai ter exemplo, vai ter referencial, vai ter amigos, vai formar amizade, se Deus quiser, uma namorada ou um namorado, e casar com gente da igreja. Que coisa boa! Eu não sou São Pedro não, mas eu torço para que os rapazes e moças da igreja vão para acampamento, vão para atividades, se conheçam, namorem e casem entre si. Porque é um dos grandes privilégios que a igreja nos confere, ambiente para isso. Ambiente para isso. Meu tempo já está quase terminando e eu estou na metade do sermão, o que é que eu faço? E hoje está quente, né? Está quente hoje, não está? Está quente, gente. E o banco também não ajuda. Vocês sabem que a gente faz isso de propósito, né? A gente deixa o ar-condicionado meio baixinho e os bancos são duros, para que se você ficar, é porque você está interessado em ouvir o sermão. Porque ficar ouvindo o sermão de 40 a 50 minutos num banco difícil e com calor é só quem está com sede, né? Então a gente faz de propósito, né? Exatamente isso. Brincadeira. Deixa-me correr para as responsabilidades. Então, queridos, as responsabilidades de ser membro de uma igreja são compatíveis com os privilégios. É sua responsabilidade, então, como membro da igreja, frequentar os cultos da igreja, frequentar a escola dominical, toda oportunidade que a igreja lhe dá para você crescer na doutrina dos apóstolos, aproveite para você aprender mais e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se submeta à orientação bíblica. Se ela é bíblica, se o que a gente ensina é a palavra de Deus, ouça, obedeça, acate, mude de vida, aceite, porque é dada para o seu bem, Se a pregação é bíblica, escutar o pregador é como se você escutasse o próprio Jesus Cristo exortando e falando. É o que diz a nossa confissão de fé. Enquanto o pregador está ensinando a palavra de Deus, você deveria escutar. Porque não é a palavra dele, mas é a palavra de Deus que você deveria receber com toda humildade no seu coração. Participar do pão, procurar não perder ceia do Senhor, preparar-se para isso, contribuir financeiramente para as necessidades dos irmãos, para o trabalho missionário, para o sustento dos obreiros. Esse é um dever de quem é membro da igreja. Não é opção não, mas é dever. Pensando em todos os privilégios que você tem. E servir aos outros com dons e talentos. É seu dever também se engajar na igreja. Se você tem dons, habilidades, você pode ajudar de uma forma ou de outra. Se engaje. Pergunte o que é que você pode fazer, de que maneira você pode ajudar. É dever dos membros contribuir em tudo. O resultado disso aí, veja o que diz o verso 47. Olha só, se não é isso que a gente gostaria. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, não havia, parece, nenhum esforço intencional de evangelização. O crescimento da igreja era espontâneo. Porque uma igreja que oferece esses privilégios e onde os membros participavam, ela não tem como não crescer. O povo olha e diz, mas é isso mesmo, eu quero fazer parte dessa comunidade, eu quero me juntar a essas pessoas. Olha como eles vivem, olha o amor que eles mostram uns aos outros, o cuidado uns pelos outros, a doutrina certa. Dia a dia, Deus ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Por quê? Por conta da comunidade. O que é que ela era? Aquela igreja que tinha todos esses privilégios e também as pessoas que se engajavam nesses privilégios com suas responsabilidades. Eu termino aqui com algumas aplicações práticas. Primeira, eu quero falar aos desigrejados. Se você está aqui hoje à noite, você provavelmente não é um desigrejado, senão você nem estaria aqui. Mas tem muita gente que escuta pela internet. E eu queria dar essa palavra. Graças a Deus pelas mídias sociais. Semana que passou, eu estive
eu estive em Águas de Lindóia e tinha um grupo aqui da igreja para a Conferência Fiel para Líderes. Eu era um dos preletores. E lá encontrei o pastor Miguel Nunes. Eu nunca tinha ouvido falar do pastor Miguel Nunes. Eu sempre tive a impressão de que o evangelho na América Latina era muito ralo e pouco, e que quem crescia mesmo era o Brasil. Sentei com o Miguel Nunes, inclusive ele vai ser o preletor do Encontro da Fé Reformada da nossa igreja ano que vem. Miguel Nunes. Comecei a conversar com ele. Aí ele começou a me contar de eventos que aconteciam lá. Ele é da República Dominicana. Eventos de 3, 4 mil jovens. A tradução dos livros de todos esses autores que nós conhecemos aqui, Piper, Carson, Lawson, Paul Washer, C.G. Mahoney, MacArthur, tudo isso ele já vem traduzindo há muitos anos, antes de nós, em espanhol. Ele diz que viaja o ano todo, quase todos os países da América Latina, pregando em eventos para líderes de 5 a 10 mil pessoas. Ao lado dele estava um rapaz que eu olhei assim, eu fiquei meio assim, quem é esse rapaz? Aí ele me apresentou, Henrique Oriolo, um argentino. Ele tem um site reformado, ele é um rapaz, um jovem, tem um site, um blog onde ele só publica artigo reformado. Inclusive, eu descobri que ele estava publicando artigos meus. Ele pegava, traduzia para o espanhol e publicava. 1.700.000 seguidores. 1.700.000 seguidores. Eu não conheço nenhum blog reformado no Brasil que chega nisso aí. O maior que tem é o da Fiel, com 700.000 seguidores. Esse cidadão tem 1.700.000, um argentino com blog reformado. Aí eu perguntei a Nunes, está acontecendo esse avivamento da fé reformada na América Latina? Ele disse, está sim. Eu digo, pois é, no Brasil também. No Brasil há um despertamento gigantesco do interesse pela fé reformada. Aí eu perguntei para ele, você acha que as mídias sociais têm ajudado a isso? Ele disse, pastor, eu estou convencido disso. Aí ele fez uma comparação. Ele disse assim, pouco antes da reforma protestante acontecer no século XVI, qual foi a invenção que depois serviu para espalhar a reforma pelo mundo? A imprensa de Gutenberg. Porque tinha imprensa, Lutero podia imprimir os seus sermões e os seus livros e incendiou a Europa. E ele disse, o que a imprensa foi para a reforma protestante, as mídias sociais são hoje para a reforma, 500 anos depois na América Latina. Porque a grande maioria desse pessoal que se torna membro de uma igreja reformada ou que quer ser reformado é porque assistiu no YouTube, viu algum vídeo, assistiu alguma pregação, aí ele sai procurando, ele descobre Paul Washer, aí sai procurando, ele é amigo de quem? John MacArthur, aí vai em John MacArthur, amigo de quem? John Piper, e amigo de quem tal? Hernandes Dias Lopes, aí depois eu não vou dizer o nome, aí vai seguindo, vira reformado, vira crente e resolve participar. Então, quando eu falo, eu tô naquele, não me esqueci do meu ponto não, meu ponto é os desigrejados. Eu disse que tem gente que assiste e que é desigrejado. Eu não estou falando mal das mídias sociais, eu estou dizendo que elas são uma bênção, e de fato, Deus tem usado as mídias sociais para espalhar o evangelho no mundo todo. Mas é um equívoco você pensar que viver na sua casa, assistindo os sermões desses pregadores, nos domingos, que isso é ser igreja. Não substitui. Então, o meu apelo àqueles que usam as mídias sociais, que me ouvem através da mídia social, é exatamente esse. Se Deus usou alguma das pregações desses pastores, minhas pregações, para convencer você, abençoar você, graças a Deus por isso, mas isso é apenas Deus abrindo o seu apetite. Você devia seguir todo o caminho e se tornar membro de uma igreja bíblica, onde você vai ser instruído, orientado, consolado, abençoado, ajudado e corrigido. E você vai poder ser uma bênção para outras pessoas também. Minha segunda palavra é para aqueles que vão ser recebidos hoje como membros. Hoje à noite nós estamos recebendo cerca de 60 irmãos que vieram de outras igrejas. Até o final do ano nós vamos receber mais uns 40 que serão batizados
e farão sua profissão de fé. Mas esses irmãos de hoje, eles estão vindo de outras igrejas. Alguns já não frequentavam mais nenhuma igreja, resolveram se tornar membro de nossa igreja. Alguns vieram de igrejas presbiterianas e resolveram se tornar membro das nossas igrejas. Eu queria que você meditasse. Hoje à noite você vai ser recebido. Queria que você pensasse nos privilégios que isso representa e que você resolvesse no seu coração que você vai levar a sério os deveres que você assume hoje como membro dessa igreja. Você reflita sobre isso. Uma palavra também aos filhos dos crentes que já nasceram membros da igreja. Nós batizamos e incluímos os nossos filhos na membresia da igreja, mas tem uma idade em que eles têm que professar a fé, em que eles têm que afirmar publicamente: eu quero professar, declarar, confessar diante de todos que eu sou um discípulo de Jesus Cristo. E eu queria fazer esse apelo então para os adolescentes da nossa igreja, lembrar o que é que significa a importância de você publicar a sua fé, confessar a sua fé, se tornar membro comungante para participar da ceia do Senhor e de outros privilégios. E minha última palavra é para você, que já é membro dessa igreja, mas que frequenta somente de vez em quando, se ausenta com frequência dos cultos da igreja, raramente se lembra de orar pela igreja, não contribui com regularidade e com fidelidade, não se empenha para crescer espiritualmente e que está ligado à igreja apenas de maneira formal. Eu queria nessa noite fazer um apelo para você e eu queria que você refletisse nisso. Por que é que você é membro dessa igreja? Qual o propósito do seu nome estar no rol que nós temos daqueles que dizem que são membros aqui? O propósito é esse, é que você cresça, que você aprenda mais sobre Deus, que você seja abençoado por Deus para abençoar outras pessoas, que você seja instrumento do canal, como canal de Deus para chegar aos pobres, necessitados, os não evangelizados, as pessoas que estão passando por necessidade. Não faz sentido ser membro, você ser daquele tipo assim: eu sou membro de tal igreja, praticante, não, eu estou lá no hall da primeira igreja, mas realmente eu não sou praticante. Não faz sentido, não nos interessa e nem a você, membros nessa categoria. Nós queremos que cada membro dessa igreja seja comprometido, que ele desfrute de todos os privilégios da igreja, mas que ele seja comprometido com todos os deveres que estão implícitos como membro da igreja. E é nessa situação, e é nessa condição, e nesse tom, que nós queremos terminar e dizer que nós entendemos ser realmente um grande privilégio participar com os nossos filhos da igreja de Deus. Vamos orar. Ó Deus, bendizemos o Teu nome por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado pelo privilégio de fazer parte de uma igreja bíblica que ama a Tua palavra e que deseja, Senhor, cumprir o que Tu nos ensinastes, de ensinar nossos filhos, evangelizar o mundo, batizar os convertidos, discipular os que creem, abençoar os pobres e necessitados e levar Teu nome a todo mundo. Nós pedimos que Tu fales ao coração de cada pessoa aqui presente. Em nome de Jesus. Amém.